O relato bíblico sobre Noé nos apresenta um homem notável que viveu nos tempos antigos. A Bíblia diz que Noé foi justo e perfeito de geração em geração, e andou com Deus. Vamos dar uma olhada mais de perto no que isso significa. Noé era uma pessoa especial aos olhos de Deus. O fato de Noé ter sido justo e perfeito em sua geração não significa que ele não tinha pecado, mas sim que Noé tinha verdadeira fé em Deus e era perfeito em sua vida diária. Isso significa que você tentou obedecer a Deus. Ele tinha um relacionamento próximo com Deus e vivia de acordo com os princípios e mandamentos de Deus. Noé foi escolhido por Deus para uma importante missão. Deus olhou para a terra e encontrou a humanidade corrupta e cheia de violência. Porque o povo se desviou do caminho da justiça, Deus decidiu que era hora de tomar medidas drásticas. Ele revelou seu plano a Noé e disse que destruiria a terra com um dilúvio. Deus deu a Noé a missão de construir uma arca para salvar a si mesmo, sua família e casais de animais de todos os tipos de um dilúvio iminente. Noé seguiu as instruções de Deus sem hesitação. Ele começou a construir a arca embora não entendesse completamente o propósito de Deus. Sua obediência e fé em Deus foram incríveis. Noé também pregou sobre o julgamento vindouro e a necessidade de arrependimento, mas a maioria das pessoas não ouviu. Eles continuaram com seus caminhos corruptos e ignoraram os avisos de Noé. Quando a arca finalmente foi concluída, Noé e sua família entraram na arca com seus animais. Deus fechou a porta da arca e as águas do dilúvio cobriram a terra por 40 dias e 40 noites. Toda a humanidade, exceto Noé e sua família, pereceu no dilúvio. Após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com água. Ele ergueu um arco-íris como símbolo desta aliança, lembrando à humanidade a sua misericórdia e dedicação. Noé viveu muitos anos depois do dilúvio e deixou um legado de fé e obediência a Deus. A sua história lembra-nos que mesmo em tempos de grande corrupção e desobediência, a obediência a Deus e a fé podem levar à salvação. Noé é celebrado como um exemplo de justiça e perseverança face à adversidade, e o arco-íris continua a brilhar como um símbolo duradouro da aliança de Deus. Nas gerações subsequentes, a humanidade continuou a receber oportunidades para retornar ao caminho da retidão. Deus enviou profetas e líderes para guiar o povo na esperança de que eles aprendessem com os erros do passado. Contudo, a história muitas vezes se repete e a humanidade cometeu erros e se distanciou de Deus. No entanto, a promessa de Deus a Noé de que ele nunca mais destruiria a terra com um dilúvio foi cumprida. O arco-íris, sinal de Deus no céu, continuou a brilhar como uma lembrança constante da aliança entre Deus e a humanidade. Foi uma promessa de misericórdia e proteção divina, e um símbolo da fidelidade de Deus às suas promessas. A história de Noé e da aliança do arco-íris é um lembrete permanente da natureza inconstante da humanidade. Ensina-nos que mesmo que cometamos erros e nos desviemos do caminho, sempre existe a possibilidade de voltar atrás e nos reconciliarmos com Deus. A história de Noé é um testemunho de perseverança, fé e esperança, e nos inspira a lutar pela justiça, compaixão e harmonia em nosso mundo. Ao longo dos séculos, a humanidade enfrentou repetidos desafios e decisões morais, mas também viveu inúmeros momentos de redenção, renovação e reconciliação. O arco-íris, com as suas cores vivas, sempre foi um sinal visível e comovente da aliança eterna entre Deus e a humanidade. Cada vez que vemos um arco-íris no céu, somos lembrados de que não importam as circunstâncias, a graça de Deus está sempre presente e esperando por nós. Desta forma, a mensagem de Noé e o símbolo do arco-íris continuam a ser um testemunho duradouro da interação entre Deus e a humanidade, inspirando-nos a fazer escolhas que honrem a aliança de Deus e criem um futuro melhor para todos. A história de Noé nos ensina que, apesar de nossas deficiências, quando vivemos de acordo com a vontade de Deus e nos esforçamos para trilhar o caminho da retidão, podemos encontrar graça e renovação em nossa jornada espiritual. A história de Noé e da aliança do arco-íris também nos lembra que o caráter de Deus é firme e confiável. Mesmo diante das contradições da humanidade, Deus cumpre a sua promessa de nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Esta promessa é um testemunho da paciência, misericórdia e desejo de Deus de dar à humanidade uma oportunidade de salvação eterna. Ao longo dos séculos, a humanidade enfrentou grandes desafios e mudanças. As civilizações prosperaram e caíram, os impérios floresceram e caíram, mas a mensagem de Noé e o símbolo do arco-íris permaneceram uma âncora espiritual mesmo na turbulência dos tempos. Eles nos lembram da importância de manter a fé, buscar a justiça e cultivar a compaixão.
A história de Noé também nos ensina que as ações dos indivíduos, mesmo em tempos difíceis, podem ter um impacto profundo na história e no destino da humanidade. Embora Noé não fosse um líder político ou um rei poderoso, a sua obediência a Deus e a sua determinação de construir a arca desempenharam um papel importante na manutenção da vida na terra. Quando refletimos sobre a história de Noé e da aliança do arco-íris, somos lembrados da nossa responsabilidade como seres humanos. Temos a capacidade de tomar decisões que impactam não apenas nossas próprias vidas, mas também o mundo ao nosso redor. Podemos escolher a justiça em vez da injustiça, a compaixão em vez da indiferença e a fé em vez da descrença. Portanto, a história de Noé e da aliança arco-íris continuará a ser fonte de inspiração e reflexão para as gerações atuais e futuras. Pedem-nos que vivamos de acordo com os princípios da justiça e que defendamos a aliança de Deus, que promete esperança e renovação, mesmo nos nossos momentos mais sombrios. Que possamos seguir o exemplo de Noé, acreditar em Deus e trabalhar para construir um mundo melhor para todos. E não importa quais tempestades venham, que esse arco-íris de cores vivas continue a nos lembrar da graça de Deus que brilha sobre nós.